Bem, nós iremos dar início ao segundo episódio da natureza venenosa dos espíritos malignos. Cada segunda-feira nós iremos falar a respeito de um episódio. Na semana que vem nós iremos falar do episódio da natureza maligna, depois a natureza controladora, depois a natureza manipuladora, o sexto a natureza faciona, o sétimo a natureza destruidora e o oitavo a natureza pervertida. Já falamos da natureza, como vencer essas naturezas malignas, já está aí no nosso canal do YouTube, que é através das armaduras de Deus, e hoje nós iremos falar da natureza venenosa. Como é que essa natureza ela trabalha e tem trabalhado, diga-se de passagem, vem trabalhando desde o Jardim do Éden. Desde o Jardim do Éden. Essa natureza venenosa já vinha trabalhando e tem trabalhado até nos dias de hoje. A natureza do diabo não mudou não, pessoal, é a mesma. É a mesma lá do Éden. É aquela mesma natureza. Mas só que as coisas vão se evoluindo. Os argumentos vão se evoluindo. E infelizmente muitos vão caindo diante dessa natureza venenosa, porque vão perdendo a fé, vão perdendo as forças, vão perdendo as esperanças, e aí ficam prostradas diante das lutas que elas acabam enfrentando. Se você tivesse em mãos aí uma caneta e uma folha, seria excelente para você fazer algumas anotações. Cesário, Beatriz, Jerusa, quem mais está por aí? Almeida, mas quem? Nunes, Jefferson, Rodrigo, Rosiane, Márcio, Irlane, deixa eu ver mais quem está por aí, Santos, deixa eu ver, Israel, Ricardo, Daniel, Sandrinha, Marcelo, Rio de Janeiro, Leandro, mas quem? Deixa eu ver aqui, Andréia, vai dando seu ok aí, gente. Cristiano, e vai compartilhando aí com o maior número de pessoas que você puder compartilhar, que nós estamos ao vivo. Deixa eu apertar aqui essa setinha que eu tenho aqui do lado, Geração Impacto tá aí, deixa eu apertar aqui para mandar para os nossos amigos. Você pode fazer a mesma coisa, aí tem um aviãozinho, uma setinha aí do lado que você pode mandar agora. Mande para 3 pessoas, 5, 4, manda aí para 7 pessoas, manda o convite para ela poder participar, ponto. Já enviei aqui para os meus contatos. Um abraço aí, o Edson, Luiz, mas quem? Vera Melo, o pessoal está entrando aí agora, Irlan já está enviando também, Serla Ribeiro, lá do Rio de Janeiro. Hoje eu vou falar, hein, pessoal, hoje vamos descer a marreta, como diz o meu amigo aí, Cesário, vou botar para descer. Vou botar para descer. Como diz o paraibano aqui, né, pessoal? Vamos botar para descer. Então, lá no livro de Gênesis,
E aqui começa a natureza venenosa do diabo. A Ceissa está aí, a Ana, São Luís do Maranhão, sou de Presidente Prudente, Denis. Um abraço, Denis. Você conseguiu o Pix da igreja, Denis? Você estava me pedindo ontem, eu estava na reunião, não dá para me ler e pregar ao mesmo tempo, fica muita informação para minha cabeça, é muita coisa, só mulher consegue fazer isso. Mulher consegue falar, cozinhar, enfim, tudo ao mesmo tempo, mas o homem não, o homem, para essas coisas, e principalmente eu, é difícil de raciocinar, não consigo absorver tudo ao mesmo tempo. Então, desculpe aí por não ter dado atenção melhor a você, tá, Denis? Te agradeço aí desde já. O Cesário está aí. Não é, Cesário? Botar para descer, né? Então, anote aí, por favor, e caso você queira anotar e registrar aí também, excelente para que as pessoas possam registrar. Paulinho está por aí? Manda brasa e o diabo toma no inferno. Tá aí, Rayane, começou a seguir. Deus abençoe, Rayane, seja bem-vinda. Alcides, um abraço, Alcides, meu amigo, Deus abençoe. Shirley, Deus abençoe, Shirley, Deus abençoe. Tá, o Paulo tá aí, vai anotando aí, Gênesis, começa aqui, capítulo 2, versículo 16 e o 17, você vai entender esse processo de evolução, dessa natureza venenosa do diabo. Como é que ele trabalhou dentro do Éden, pessoal, dentro do paraíso, e como ele tem trabalhado dentro das igrejas, não é fora não, é dentro dela, e você tem que tomar um cuidado muito grande com isso, seja você católico, evangélico, seja você de qualquer denominação, ou você que não tem denominação nenhuma. Tome cuidado com as vozes que você anda ouvindo por aí. Muito cuidado, muito cuidado. Então, preste atenção no que diz o texto sagrado aqui. Ó. Gênesis capítulo 2, Paulinho já colocou aí, versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem. Foi ordem. Foi pedido não, hein? Foi ordem. E ordenou, vê que Deus não pediu não, estou te pedindo, Adão, para você não comer do fruto da árvore, daquela ali. Ele não pediu não, ele deu uma ordem. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Meu sogro está aí, seu Vital, um beijo nesse coração. No versículo 17 ele diz, mas, presta atenção aqui, ó, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Olha só, isso foi uma ordem, isso não foi um pedido. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso aqui foi Deus falando direto com o homem, Adão. Adão, você pode comer de tudo, menos desta árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal. Dessa aqui você não vai comer. É uma ordem que eu estou lhe dando, hein? Não me desobedeça. Me obedeça. Porque se você comer, certamente morrerá. Você vai morrer. Você vê que Deus primeiro, ele avisa. Ele dá um alerta. E tem gente que vem ignorando esses alertas que ela tem recebido. Tem gente que vem desprezando esses alertas que Deus tem dado a ela através da palavra dele. Dona Cora, o Eduardo, Yolanda, a Laílson,
e outros que estão se conectando aí conosco. Denis, então preste atenção no que você está ouvindo. Preste atenção no que você está ouvindo. Deus falou com o homem, ordenou ao homem: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerá. Entendeu, Sandrinha? Se você me desobedecer, você sofrerá as consequências. Você sofrerá, não sou eu, é você que vai sofrer. Aí aqui, olha só, aqui no versículo, no capítulo 3, do versículo 4, agora você vai ver aonde começou a natureza venenosa do diabo e como começou, de que forma começou aqui na terra, sem falar lá no céu. Vamos falar aqui para que você entenda melhor. No versículo 4 ele diz assim: Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha só, o diabo estava excitando a mulher a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dando a ela a garantia de que se ela comesse daquele fruto, ela não morreria, contrariando ali a ordem que Deus havia dado a Adão lá dentro do jardim, quando Deus falou: se você comer, você morre. Aí vem a serpente dizendo: ô Eva, não é bem assim. Você pode comer sim, e certamente você não morrerá. Não morrerá. É assim que o diabo trabalha, pessoal. Ele sempre vai contrariar aquilo que Deus falou e vai passar toda a garantia dele, a convicção dele, que se aquela pessoa desobedecer a palavra de Deus, a palavra dele, ela não sofrerá nenhum tipo de dano. Nenhum tipo de dano. Porque ele embute na cabeça, ele enraiza na cabeça das pessoas que, pelo fato de Deus ser amor, porque é isso que não, Deus é amor, Deus não vai punir os seus filhos. Ele não, mas o pecado sim. A desobediência à palavra de Deus, sim. Deus é misericórdia, ele perdoa. Nele há o perdão, nele há a misericórdia. Mas ele não pode livrar a pessoa de colher o fruto da sua desobediência. Você vê que o diabo está dizendo através da serpente que se ela comesse, certamente ela não morreria, ela não sofreria nenhum tipo de dano, que ela poderia comer a hora que ela quisesse, que Deus não iria puni-la. Está aqui. É bem simples de você entender. Então, o diabo, usando a serpente, foi lá e lançou dentro do coração de Eva a dúvida. Pronto, a dúvida entrou. E no que entrou, ela já não sabia mais quem obedecer. Se o que Deus havia falado com Adão e Adão havia falado com Eva, ou se ele ouvia a voz da serpente. Então,
Bem, Deus falou, foi com Adão, não foi comigo. E eu estou ouvindo aqui, ela começou a dialogar com a serpente, com o diabo. E tem gente assim que ela vive dialogando com o diabo aqui na mente dela. Ela vem conversando com o diabo, ela vem tendo umas ideias, algumas inspirações que não condiz com o que está escrito na palavra de Deus. Por isso que eu falei para você tomar cuidado com o que você anda ouvindo por aí. Você tem que avaliar se isso está de acordo com o que está escrito. Você vê que o diabo, lá dentro do jardim do Éden, lá no paraíso, ele conseguiu envenenar o coração de Eva. E Eva conseguiu envenenar o coração de Adão. Isso não é brincadeira, pessoal. Veja que foi ela ouvir. Ela ouviu, o veneno entrou, a dúvida entrou. A dúvida, e quando entra a dúvida, a pessoa fica fraca. Ela se torna senhor daquela voz que ela está ouvindo. Ela não pode fazer ali na hora, mas uma hora ela vai fazer. E no que ela fizer, e quando ela fizer, o que vai acontecer com ela? O que acontecerá com ela? Por ter dado ouvidos à voz da serpente, por ter sido envenenada pela voz da serpente. Então, aqui está a natureza venenosa do diabo. Ele sempre vai contrapor o que Deus falou, o que está escrito na palavra. Agora, vamos lá em Mateus 4. Sai de Gênesis e vai em Mateus capítulo 4. Então, ali você sabe que por essa desobediência de Eva e de Adão, eles foram expulsos do paraíso. Pagaram um preço caríssimo, muito caro, gemeram, padeceram. Como diz o texto, como diz as escrituras, a mulher passou a ter dor de parto, o homem passou a comer com o suor do seu rosto. Eles gemeram, mas gemeram muito. Tudo porque eles foram envenenados pela natureza do diabo. E a natureza do diabo é essa. É contrariar o que está escrito. Contrariar aquilo que Deus falou. O que diz as escrituras sagradas. E aqui no livro de Mateus 4, você vai ver o diabo mais uma vez, mas só que agora, agora ele está falando com o segundo Adão, com a natureza de Deus dentro dele. A natureza divina estava com o Senhor Jesus. Agora ele tenta, de todas as formas, querer germinar dentro, porque era Jesus homem, não era Jesus Deus que estava ali no deserto, era Jesus homem. Agora ele tenta, de todas as formas, gerar um sentimento de dúvida também dentro do coração do Senhor Jesus. Você vê que lá no Éden, há tantos mil anos atrás, ele vem lá agora, lá no deserto, agora é no deserto, tentar gerar esse sentimento de dúvida no coração do Senhor Jesus. Você vê que o diabo, ele não desistiu. E não vai desistir nunca. Até o último dia de nossas vidas aqui na Terra, ele vai trabalhar pesado para tentar fazer conosco o que ele fez com Adão e Eva. Não se esqueça disso. O diabo não deixou de ser diabo. Ele é o mesmo demônio lá do Éden. Ele é o mesmo. Ele não mudou em nada. Em nada. Aí aqui no capítulo 4, diz assim, ó: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto
para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, agora ele vem com uma outra artimanha. Agora ele vem com uma outra roupagem. Agora já é uma coisa mais evoluída. O tentador. Aí já não é mais a serpente, mas é o mesmo demônio. Aí é o mesmo demônio. Não é mais a serpente, mas é o mesmo demônio. Que diz assim, olha só. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és filho de Deus, olha só, olha como é que ele é sagaz, olha como é que ele trabalha, se tu és, quer dizer, vem cá, será que você é filho de Deus? Será que você é filho de Deus? Poxa, eu não acredito que você seja filho de Deus, porque se você fosse filho de Deus, você não estaria aí com fome, nesse calor, nesse frio, nesse deserto, sozinho, abandonado. Cadê o seu pai? Cadê Deus? Cadê o seu Criador? Cadê Ele? Onde Ele está? Para deixar um filho com fome. Olha como é que ele vai trabalhando, pessoal. Se tu és filho de Deus, se tu és, eu não sei se é não. Eu não sei se é não. Não tem aquelas pessoas que dizem assim, poxa, se você fosse de Deus, você estaria nessa situação? Ou elas dizem assim, vem cá, cadê o teu Deus que não muda a tua vida? Cadê o teu Deus que não tira você da miséria, que não cura você dessa doença? Cadê? Você diz que Deus existe? Cadê Ele? Cadê? Quer dizer, o diabo tentando germinar dúvida dentro de você. Repito, essa é a natureza venenosa do diabo. Germinar dúvida, contrariar o que está escrito. Aí ele diz aqui, se tu és filho de Deus, mande que estas pedras se tornem em pães. Mande agora. Vamos ver se você é filho de Deus mesmo. Vamos ver. Se você é, eu vou acreditar só se você transformar essa pedra em pão. Vamos ver agora. E agora, pessoal? Transforma ou não transforma? O que faz? Hein? O que o Senhor Jesus faria? O Senhor Jesus não precisaria provar nada para o diabo, pessoal. Nada. Absolutamente nada. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para o teu marido, nada para o teu filho, nada para o teu vizinho, nada para o teu amigo de trabalho, nada para o teu irmão da igreja. Você não precisa provar não, meu amigo. Sai desse marasmo, sai desse embaraço. Pare de querer provar para os outros que você é de Deus. Você não precisa disso não. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso provar nada para você e nem você precisa provar nada para mim. Se você tem a consciência que você é filho de Deus, ponto. O resto é resto. O resto é resto. A cabeça dos outros é a cabeça dos outros. E cada um pensa o que quer, meu amigo. Cada um pensa o que quer. O Senhor Jesus não precisava provar nada para o diabo. Mas olha como é que o Senhor Jesus respondeu ao diabo. Olha só o que ele diz aqui. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito. Não era isso que a Eva deveria ter dito para a serpente lá no paraíso, Cesário? Ô serpente, está escrito que Deus deu uma ordem que Adão e que eu não poderíamos comer da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está escrito, ele falou isso. Mas ela fez isso? Não. Por que ela não fez? Porque ela começou a dialogar com o diabo na sua mente. Ela deixou aquela sementinha do diabo que aguçava ela sempre olhar para aquela árvore, sempre cobiçando aquela árvore, sempre desejando comer do fruto daquela. Chegou uma hora que ela não conseguiu mais dominar os seus desejos e deu no que deu.
E olha só o que diz aqui. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Isso é muito forte. Mas de toda a palavra que sair da boca de Deus, pessoal. Não é da boca do homem, não. Não é da boca da serpente, não. É da boca de Deus. Não é da boca do apóstolo, do padre, do pai santo, do profeta, do apóstolo, do bispo, do pastor. Não, é de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a boca de Deus é aqui, ó, é a palavra. Essa é a boca. Quando você abre ela, Deus fala contigo. Deus fala comigo. Tá aqui, ó. Esse é o meu alimento. O Senhor Jesus, ele teve mais fome da justiça do que do pão. Essa que é a verdade. Ele teve mais fome da justiça do que transformar uma pedra em pão. Isso é muito forte. Ele foi na palavra. E é na palavra que você vence. Você vence a natureza. Eu falei que ia dar o segredo para você vencer cada tipo de natureza. É na palavra que você vence a natureza venenosa do diabo. É na palavra. Quando você vai na palavra, você dá uma paulada na cabeça do diabo. Essa que é a verdade. E você tem ido na palavra ou tem ido na lábia dos outros? Como Eva foi na lábia da serpente. Hein? Você tem ido na palavra? Você está avaliando o que eu estou pregando aqui para você? Isso está escrito, o que eu estou falando? Pense nisso, minha amiga. Pense nisso, avalie isso. A quem você tem ouvido? A quem você tem obedecido? Você é servo de que voz? Qual voz você tem obedecido? Qual voz? E o diabo não parou por aí não, tá aqui, ó. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, de novo, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Agora o diabo, Vanessa, agora o diabo, ó como é que o diabo vai rápido. O diabo raciocina rápido. Ele viu que o Senhor Jesus usou a palavra. Olha só a artimanha de Satanás, a estratégia do diabo. Ele viu que o Senhor Jesus usou a palavra para combater ele. O que o diabo fez? Então eu vou na palavra. Então eu vou pegar ele agora na palavra. Ele não vai desobedecer a palavra. Eu já vi que com ele é diferente. Então agora eu vou na palavra. Você vê que o diabo usou a palavra para tentar enganar o Senhor Jesus. Tome cuidado, hein? Tem muita gente usando a palavra de Deus para enganar você, hein? Para te iludir com falsas promessas, com sofismas. Usam até a palavra para te enganar, para te iludir. Tome cuidado. Olha só o que diz aqui. E disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito. E tomar-te-ão nas suas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. O diabo usou a palavra. Sabe qual foi a palavra que o diabo usou? Sabe qual foi? Foi essa aqui, ó. Abre aí. Salmos 91. Salmos 91. Vamos ver qual foi. Vamos ver aonde o diabo foi. Aonde o diabo viajou para tentar arrumar um meio de envenenar o coração do Filho de Deus. Olha só. Salmos 91, versículo 11 e o versículo 12. 11, versículo 12. Posso ler? Capítulo 91, versículo 11 e o versículo 12. Salmos. Diz assim:
Foi essas palavras que o diabo usou com Jesus lá no deserto. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Ele usou o Salmo 91 para tentar convencer o Senhor Jesus de se jogar daquele pináculo. Quer dizer, de se matar, suicidar. Olha só, pessoal, que loucura. O diabo usou a palavra para enganar o Filho de Deus. E tem muita gente sendo enganada, pessoal. Muita gente sendo enganada. Meu Deus do céu, abra o seu entendimento, pessoal. Abra o seu entendimento. Avalie o que você tem ouvido aí nas mensagens, aonde você vai, aonde você frequenta. Avalie. Eu estou falando isso para o seu bem. Não é para o meu bem, não, porque eu estou avaliando. Eu estou avaliando, graças a Deus. E tenho avaliado muito, muito, muito. Olha só o que o Senhor Jesus disse a ele. Ah, é? Você está vindo com a palavra? Então eu vou com a palavra também. Vai outra pedrada na cara do diabo. Disse-lhe Jesus, também está escrito. Que profundo, né, pessoal? O diabo usou a palavra, Jesus falou, ah, é? Você pensa que você vai me pegar? Você pensa que você vai me dar uma rasteira? Você pensa que você vai acabar comigo? Você pensa que você está falando com Eva, com Adão? Você está enganado, Satanás. Você está enganado. Daqui, ó. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Toma. Outra paulada na cara do diabo. E isso, o Senhor Jesus usou o que está escrito aqui, deixa eu ver aqui, Deuteronômio 6. O diabo foi lá no Antigo Testamento, não foi? No livro de Salmos? Então agora o Senhor Jesus vai lá também no Antigo Testamento, André. Vai lá no Antigo Testamento para dar uma paulada na cara do diabo. Olha aí, Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Versículo 16. Posso ler? Está aqui, ó. Ó, que Bíblia maravilhosa. Está aqui, ó. Não tentarás o Senhor vosso Deus. Não foi isso que Jesus falou? Não tentarás o Senhor vosso Deus, como tentaste em Massá. Isso aqui foi uma outra ocasião, um povo que testou e tentou a Deus por causa das águas que saíram da rocha, que eles estavam com sede, Moisés foi lá e bateu com o cajado na rocha. Então eles ali provocaram a ira de Deus. E o Senhor Jesus usa o Antigo Testamento para combater aquilo que o diabo havia dito através da palavra. Você está vindo com a palavra, Satanás? Então eu vou lá no Antigo Testamento e digo para você que também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente, pessoal. Não tente. O diabo não está brincando. Ele vem envenenando a fé de muitas pessoas. Ele vem enganando a fé de muitas pessoas. Não é pouca não, gente. Tem muita gente enganada. E tem gente se auto-enganando. Essa que é a verdade. Essa que é uma verdade. Uma bicuda na cara do cão, é isso mesmo, André. Você vê que o diabo usou a palavra com o Senhor Jesus, lá no livro de Salmos 91, e o Senhor Jesus foi lá em Deuteronômio, mais lá atrás ainda, e disse, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo tentou mais uma vez enganar o Senhor Jesus, e não parou por aí. E diz mais, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás.
A quem você tem adorado? A quem, minha amiga? A quem o Senhor, a senhora tem adorado? Tem gente que ela adora o homem, né? Ela adora o fulano, ela adora a instituição dela, a igreja dela. Ela adora, ela idolatra. Tem gente que idolatra o homem. Ela idolatra, mas idolatra de uma maneira que é como se aquele homem ali fosse o senhor da vida dela. Você tem que amar o homem, você tem que respeitar o homem, mas adorar, minha amiga, adorar só a Ele. Só Ele é digno de adoração. Só a Ele você tem que adorar. Servir só a Ele. Eu sirvo a Deus, eu não sirvo aos homens, eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Ele. Ele me libertou para que eu pudesse servi-lo. Servi-lo. E depois que ele falou isso, olha só, então o diabo o deixa. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Você vê que o Pai enviou os anjos para servir aquele que o servia. Então, quando você serve a Deus, você é servido por Ele. Ele serve você também. Ele supre as suas necessidades. Ele não deixa faltar nada para você. Ele envia anjos para te servir com o manar do céu, o melhor dessa terra. Ele te serve com a prosperidade, ele te serve com a saúde, ele te serve com a paz, ele te serve com a felicidade, ele te serve com a misericórdia dele, ele te serve com o perdão dele, ele te serve com o amor dele. Quando você o serve, o obedece. O obedece. Mas só que agora você vai ver mais uma vez o diabo, como eu falei, em evolução. Ele foi lá no Éden, usou a serpente, conseguiu envenenar Eva e Adão. Agora ele tentou com o Senhor Jesus lá no deserto e não conseguiu. Agora ele vem com a terceira artimanha. Agora ele vai usar, preste bem atenção, agora ele vai usar um dos discípulos mais amado de Jesus, mais próximo do Senhor Jesus, a quem o Senhor Jesus havia dado a ele a chave do reino dos céus. Preste bem atenção, por favor, pessoal. Não se distraia, não. Isso é muito importante você ouvir. Isso é muito importante você anotar. Agora o diabo vai usar um discípulo. Não deu certo lá no deserto, agora ele vai usar alguém. Um discípulo mais próximo de Jesus. E tem muito discípulo aí sendo usado pelo diabo. Eu falei que ia descer a marreta. Tem muito discípulo sendo usado pelo diabo. Ainda que de uma maneira inconsciente, porque foi de uma maneira inconsciente que Pedro foi usado pelo diabo. O diabo se aproveitou de uma fragilidade de Pedro para poder usar a boca de Pedro para tentar impedir de que o plano de Deus seguisse adiante através do seu filho aqui na terra. Olha só o que diz aqui. Mateus 16, versículo 21, e o 22 e o 23. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convia ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. O Senhor Jesus começou a anunciar a respeito daquilo que iria acontecer com ele. E o diabo estava ali. O diabo estava ali na área.
ali rodeando os discípulos. E agora, eu não posso deixar esse plano ir adiante. Eu não posso deixar que esse projeto se concretize. Eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vamos ver o que ele fez aqui. E Pedro, tomando a parte, olha só, tomando a parte, chamando ele no cantinho da parede. Não é isso que muitos fazem aí? Não é isso que muitos fazem? Chama o membro, chama fulano no cantinho da parede, ali no cantinho, lugar reservado, só tem ele, ela e aquela história toda que a gente já sabe. Tá aqui, ó. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tenha compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Tire isso. Olha só, é como se... É uma coisa louca, né, pessoal? O diabo é a coisa assim, ele é abusado mesmo, ele é atrevido, ele é diabo, né, gente? O papel do diabo é o diabo. Diabo é diabo. O diabo vai usar quem ele tiver que usar para tentar corromper a sua fé, para tentar distorcer os planos de Deus para a sua vida. Diabo é diabo. Então, ele chamou o Senhor Jesus à parte e o diabo estava dizendo: Senhor, tira isso da tua cabeça. Que isso? Não faz isso. Pelo amor de Deus, tenha compaixão de ti. Isso não pode acontecer. Não é possível. Isso é loucura. Não faça isso. Não, nós não iremos deixar isso acontecer de modo algum, hipótese alguma. Parecia até ser um conselho bom, né, pessoal? Bom. Quer dizer, uma boa intenção, né, pessoal? Uma boa intenção. Mas olha só o que diz aqui o 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, porque quando Pedro falou, o Senhor Jesus já estava se dirigindo aos demais discípulos, mas ele, essa não é a voz de Pedro. Olha o discernimento de espírito, pessoal. É isso que você tem que ter, é isso que você tem que pedir a Deus. Meu Deus, me dê discernimento, não me deixe ser enganado pelo diabo, não me deixe ser envenenado pelo diabo. O que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás, que serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Em outra palavra está escrito: és para mim pedra de tropeço. Você quer que eu tropece? Você tentou fazer eu tropeçar lá no deserto e agora você quer que eu tropece aqui? Você fez tropeçar Adão e Eva. Você acha que você vai me fazer tropeçar também? Arreda-te, Satanás. Arreda-te, Satanás. O Senhor Jesus disse: arreda-te, Satanás. Você não vai me envenenar. Você não vai impedir de que o plano de Deus se cumpra aqui nessa terra. Eu vim para cumprir os propósitos do meu Pai. E não tem demônio, não tem nada e ninguém que me impeça de executar o que eu vim fazer aqui por esta humanidade. Ninguém vai impedir de que os sonhos de Deus se concretizem através de mim. Ele disse: arreda-te, Satanás. Você não vai me envenenar. Você não vai me envenenar. Você não vai me impedir. Você não vai me fazer tropeçar. Eu não vou cair na tua armadilha. Eu não vou cair na tua cilada. Você não vai me derrubar. Não vai. Arreda-te. Sai da boca de Pedro. Sai da boca de Pedro. Tem tantos Pedros por aí, pessoal. Tem tantas bocas que o diabo tem usado por aí para germinar dúvida no coração das pessoas. Pregadores que vão para os seus altares, ao invés de pregarem a palavra, vivem denegrindo a imagem de outras pessoas. Que evangelho é esse, pessoal? Você se sente bem ouvindo estas coisas?
Você se sente bem? Você vê aqui o Senhor Jesus denegrindo a imagem de Adão e Eva? Você vê aqui? Você vê ele falando aqui de Adão e Eva? Ó, o que você fez com Adão e Eva, você não vai fazer. Está escrito isso aqui? O diabo até tentou, mas não conseguiu. Você vê que o Senhor Jesus, ele não trouxe à tona aquilo que o diabo havia feito com Adão e Eva lá no paraíso, pessoal. Porque essa não era a missão do Filho de Deus. Essa não é a minha missão. Essa não é a missão daquele que prega no altar. Daquele que diz ser homem de Deus. Como é que pode? Eu sou homem de Deus e vou para o altar para denegrir a imagem dos outros? Para denegrir a imagem daquelas pessoas que talvez caíram e se arrependeram e deram a volta por cima e hoje estão aí ganhando almas. E quem é o fulano, quem é o Beltrano para querer impedir de que os sonhos de Deus se concretize através dessas pessoas, pessoal? Quem? Quem pode impedir? Quem? O Senhor Jesus diz: passe para trás de mim, Satanás. Tu és pedras de tropeço. Eu não vou tropeçar, não. Eu não vou cair, não. Eu não vou cair na tua lábia, não. Eu não vou cair na tua cilada, não. Eu não vou deixar o teu veneno entrar dentro de mim, não. Você não vai me contaminar. Por isso, pessoal, que eu não me contamino com nada. Podem falar o que quiserem a meu respeito. Podem falar. Fale, mas fale bastante. Isso prova o quanto você me ama. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Você prova o quanto você me ama. Isso prova que o teu amor por mim é algo incondicional. Você me ama muito, que eu estou latente na tua língua. Pode falar, não é verdade? Então, quando a pessoa, nela vai se cumprir os planos de Deus, o diabo sempre vai querer se antecipar, sempre ele vai querer se antecipar para querer fazer aquela pessoa tropeçar, para querer magoar o coração dela, para querer entristecer o coração dela. É ou não é verdade? Não é assim que acontece? Não é desse jeito? Não é dessa forma? Eu estava lendo agora à tarde algumas passagens que falam a respeito da cara de leão, né? Dos gadaítas, os valentes de Davi, que eram homens valorosos, fiéis. Você sabe o que é a figura de um leão, gente? O que significa a figura de um leão? Força, valentia, coragem e ousadia. Por isso que fala leão da tribo de Judá. Você sabe que o leão na selva, ele põe respeito. Aonde ele entra já de cabeça erguida, mostrando que ele tem autoridade sobre aquele território. Por isso que muitas vezes eu falei cara de leão e perna de gazela. Cara de leão. Cara de leão. É, meu amigo. Ter cara de leão revela a destreza de governar com autoridade. Isso é ter cara de leão. Você pode ter corpo de ovelha, mas você também pode ter cara de leão, minha amiga. Quem não governa é governado. Quem não domina é dominado. Chega de ser dominado por essas naturezas venenosas do diabo. Pare de comer pela mão dos outros. Pare de comer pelas coisas que você anda ouvindo. Nem tudo que dizem por aí é verdade, minha amiga. É verdade, meu amigo. É verdade. A verdade é essa aqui, ó. A natureza venenosa. O diabo vai usar quem ele tiver que usar
pastor, bispo, apóstolo, arcebispo, seja lá quem for, diácono, obreiro, obreira, vai usar qualquer um, para tentar fazer você tropeçar, você se magoar, você se entristecer. Diga: arreda-te, Satanás. Está escrito, diabo, nem só de pão viverá o homem. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: só a Deus adorarás. Pare de adorar o homem, minha amiga. Pare de adorar o homem. Pare de idolatrar os homens. Pare com isso. Pare com isso. Se liberte disso. Se liberte dessas coisas. Se liberte disso. Arreda-te, Satanás. Essa é a palavra que o Senhor Jesus usou para expulsar o diabo daquelas ocasiões. E é isso que você tem que fazer, pessoal. O diabo é diabo, não deixou de ser diabo, não. É o mesmo demônio lá do Éden. Mas só que ele vai evoluindo, né? Ele vai evoluindo. Você vê que ele usou a serpente, depois ele falou com Jesus no deserto, e agora ele vai e usa o discípulo. Usa o discípulo. E ele vai usando outras artimanhas com o passar do tempo, para enganar as pessoas, para iludir as pessoas. Essa que é a verdade. Se eu fosse falar aqui, pessoal, o que eu sei, você iria ficar espantado. Espantado. Mas esse não é o meu trabalho. O meu não. O meu trabalho é cuidar das pessoas. É salvar as pessoas. É levantar as pessoas. Foi o que eu mais pedi a Deus nos meus piores momentos da minha vida. Meu Deus, eu quero ser uma testemunha viva para aqueles que estão perdidos. Eu quero ser uma testemunha viva para aqueles que têm vivido em meio às trevas. Essa foi a minha oração, gente. Eu gemi muito, chorei lágrimas de sangue. Só eu e a minha esposa sabemos o que nós passamos. Só nós sabemos. Só nós sabemos. E nessa hora só tem você e Deus, minha amiga. É você e Ele. Ninguém mais pode fazer nada por você. É você e Ele. Então, se apegue a Ele. Ouça a palavra dEle. Avalie o que você anda ouvindo por aí. Avalie o que você anda ouvindo por aí. Avalie. Avalie. Não é só de mim, não. É dos outros homens de Deus que estão por aí ganhando almas. O que andam falando. O que andam mentindo a nosso respeito. Mas ainda bem que está escrito, né? Eu vou me gloriar com estas coisas, quando mentirem a meu respeito. E cara de leão é isso, tá? Tá, ô fulano? Você diz que tem coração de ovelha, só quem te conhece sabe se você tem coração de ovelha mesmo. Então, pare de conversa fiada, rapaz. Pare de conversinha fiada. Fala tão bonito, tão pausadamente. Quem ouve você falar diz assim: poxa, olha que homem de Deus, hein? Só quem te conhece sabe, meu amigo. Só quem te conhece sabe. Cuidado, tá, pessoal? É desse jeito que o mal trabalha. Usando a boca de quem ele tiver que usar. Então, ter cara de leão é isso. Força, valentia, coragem e ousadia. E lá em Provérbios, para finalizar, capítulo 28, versículo 1 diz assim: os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-lo. Você vê que ninguém persegue o ímpio. Ninguém persegue. Mas diz aqui: mas os justos são ousados como leão. Os justos são ousados como leão. Você deveria ler mais a Bíblia. Você deveria meditar mais na Bíblia, mais na palavra, do que falar besteira por aí. Certo, meu amigo? Você deveria ler mais. Ler mais. Mas os justos são ousados como leão. Você não conhece a minha história, não. Você pensa que conhece,
Você pensa, para falar o que eu falei, eu tive que ter cara de leão. Eu tive que ter coragem. Eu tive que ter coragem. Coragem, meu amigo. Não fugi, não. Eu falei o que eu tinha que falar. Eu tive que ter coragem para falar o que eu falei. Não fugi como ímpio, não. Não saí correndo, não. Não saí pulando a janela, não. Quem estava lá ouviu o que tinha que ouvir. Então, pare de bobeira. Pare de criancice. Você é um neófito. Você mostrou que você é um neófito, tentando confundir a mente das pessoas. Pare com isso, rapaz. Um dia, todos nós vamos prestar conta com Deus. Eu e você. E no dia do juízo, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Então tá aí. Que Deus abençoe a todos. Tá aí a chave Pix da igreja, a conta da igreja. Caso você queira nos ajudar, o meu zap é o 084 99, ele comeu um 9 ali, o Paulinho comeu um 9. É 99641, Paulinho. 99641 1797. 641 1797. Nós estamos indo lá para Mangabeira e quarta-feira já teremos a primeira reunião lá na nova igreja, lá em Mangabeira. E eu estou convocando aí 500 pessoas que possam nos ajudar com uma oferta de R$20. Se você pode, faz aí a transferência para a conta da igreja com o seu dízimo, porque vai nos ajudar com as despesas que nós teremos lá, gente. Temos que comprar tinta para pintar. Então, contamos com vocês. Tá bom, gente? Contamos com vocês. Então, essa é a palavra. Quem tem boca fala o que quer, né? Mas quem tem ouvido também tem que ouvir o que não quer. Tá certo? Pare com esse negócio, fingindo ter coração de ovelha. Coração de ovelha, coisa nenhuma, rapaz. Quem te conhece sabe. Um abraço, Deus abençoe, fique com Deus e até lá. Diz o Ricardo aí, pegou a visão? Na fé, fofoqueiro. Espero que você tenha me gravado aí. Manda essa mensagem aí para quem você quiser, tá bom? Para você parar de falar besteira no altar. O altar é lugar de santidade. O altar é lugar de falar da palavra, não é da vida dos outros, não. Deus abençoe, um forte abraço e até lá, gente. Fique com Deus, tá aí o antigo, Antiga Academia Clube 4, atrás Mangabeira. Então, quem conhece ali sabe. Tá bom, gente? Então, compartilha aí essa mensagem e o próximo episódio é o 3, será a natureza maligna. A natureza maligna será o próximo episódio. Fica aí um forte abraço e até lá.